saúdo com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Com este desafio, hoje vamos refletir um pouco no Salmo 29. Não perca a reflexão no final, Deus tem uma palavra para você. Salmo de Davi. Dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também os faz saltar como um novilho, o Líbano e Sirion, como um unicórnio jovem. A voz do Senhor divide as chamas do fogo. A voz do Senhor estremece o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria e descobre as florestas. E no seu templo todos falam da sua glória. O Senhor se assenta sobre o dilúvio. Sim, o Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Glória a Deus. Neste salmo, o salmista, ele fala sobre a glória do Senhor. A glória devida a Deus, Criador do céu e da terra. E ele traz como um poema, falando várias vezes para que possamos entender a importância de dar a glória a Deus. O que significa dar a glória a Deus? Seria continuamente dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso é bom, mas seria... Vamos meditar um pouco. Eu não quero destrinchar de forma mais teológica, mas estudar versículo a versículo os significados, mas apenas buscar uma reflexão da parte de Deus para nós hoje. Dar a glória significa dar a Ele o reconhecimento do seu poder, da sua soberania, e colocar a Ele a nossa submissão. Dar a glória significa reconhecer o seu poder e a sua autoridade. Quando nós reconhecemos isso, aí sim damos glórias ao Senhor, com a nossa gratidão, com o nosso reconhecimento e atribuindo a Ele todo o poder em todas as causas da nossa vida. Dai a Ele honra, é dar o respeito necessário e devido, é dar amor. E dar amor é considerar, é ter consideração pela sua grandeza, pelos seus feitos, pela sua soberania. É dar a Ele prioridade, é dar a Ele uma preferência, uma importância devida, é dedicar um tempo. É ter dedicação a Ele, a sua palavra, a sua vontade. É dividir do nosso tempo de 24 horas que Ele nos concedeu. Temos 8 horas de sono, que nem todos dormimos as 8 horas necessárias para o descanso e a recomposição do nosso corpo físico. Mas temos aí mais 2 vezes 8. 8 sempre é atribuído ao trabalho, mas as outras 8 para banho, para alimentação, para reflexão, para tantas coisas. E quantas vezes dedicamos tempo a tantas outras coisas
e esquecemos e deixamos de dedicar um tempo a estar a sós com Deus, a estar ouvindo a sua voz, a ler uma palavra, a meditar nas grandes coisas que já fez por nós, que faz, o ar que respiramos, o nosso corpo que funciona de forma automática, sem que precisamos apertar botões no momento de respirar, no momento de bater o coração, no momento de funcionar o intestino, no momento de digerir o alimento que comemos, de expelir. Não precisamos apertar botão algum, porque Deus fez o nosso corpo funcionando perfeitamente. Então nós precisamos dar a Ele a honra também com o nosso tempo. Disposição, estar disposto, estar pronto e dizer: Deus, eis-me aqui. Nos faz lembrar a visão de Isaías lá no capítulo 6, quando ele teve uma visão e ele via os serafins e eles clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu gosto desse versículo, eu gosto dessa expressão. Toda a terra está cheia da sua glória, porque realmente está. A glória de Deus está manifesta em mim, no meu corpo, na vida que tenho, no ato de respirar, em toda a capacidade que eu tenho. E a glória de Deus está quando eu olho a natureza e vejo as plantas que crescem pela terra, pela água, vejo o sol que nos capacita a vida, vejo a lua de noite com a sua função magnífica, maravilhosa, a lua que influencia os mares, os rios, a plantação, o clima, tantas coisas que são unicamente obras de Deus. A noite, o dia, tudo isso reflete a glória de Deus. Então a glória de Deus está presente em toda a terra, está presente assim como o ar, está presente em toda a terra. Todo ser respira, as aves, as árvores, os seres humanos, tudo respira, porque a glória de Deus está em toda a terra. E quando ele viu essa visão, ele percebeu ali o seu pecado. Ele disse... Então disse eu no verso 5: estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis aqui eu toco os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E o que significa isso? Significa disposição, significa entender, aceitar, se submeter à glória de Deus, saber que a glória de Deus é que nos sustenta, a glória de Deus é que nos mantém vivos. E quando nós entendemos a soberania de Deus, a glória de Deus e nos colocamos como submissos a Ele, entendemos então e vemos que a glória dele é suprema, é sublime, nós damos lugar para que Ele nos toque, purificando assim o nosso pecado e assim tenhamos condições de entender que estamos aqui para servi-lo, para sermos instrumentos vivos. Amamos a Deus quando amamos ao próximo. E assim podemos, com a disposição, estar prontos a ser instrumento. Como é que eu posso ser instrumento de Deus? Quando eu empresto meu ouvido a ouvir alguém que precisa desabafar. É quando eu me disponho a ajudar aquele que está necessitado. É quando eu me disponho a apreciar a glória de Deus, os seus feitos, glorificar o seu nome, mas glorificar não só de lábios, glorificar com um coração reconhecido, com um coração submisso, com um coração agradecido. Gratidão. Essa é a forma de glorificar a Deus. Quando me alimento, eu olhar para aquele alimento e saber que Deus me concedeu tanto o alimento quanto a condição de poder me alimentar.
porque muitos perdem a condição e já não podem se alimentar. Perdeu a oportunidade de, quando tinha condição, apreciar aquilo. Quando eu tomo banho e vejo que eu tenho capacidade, condições, e é dada por Deus, de tomar o meu próprio banho, assear o meu próprio corpo. Quando eu bebo água, isso é maravilhoso, que toda a minha vida, como disse o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então a glória de Deus está em tudo e está em todo o tempo. E eu é que preciso estar disponível e atenta para perceber a glória de Deus. E nós também devemos a Deus confiança. Damos glória a Deus como quando confiamos nele. O próprio salmista, em outro salmo que já passamos por ele, dizia: uns confiam em carros, outros em cavaleiros, porém nós faremos menção do nome do Senhor. Saber que não é a nossa força física, não é a nossa capacidade, não é alguém que pode nos salvar, que pode nos ajudar, mas unicamente Deus. E se alguém, um amigo, alguém, um familiar, vem nos ajudar, é porque Deus tocou o coração daquela pessoa em ouvir a nossa oração e veio ao nosso encontro. Então devemos estar com a nossa confiança unicamente em Deus, que tem todo o poder, e foi Ele que criou a nossa vida, que nos formou de apenas 2 células no ventre, no útero da nossa mãe. Ele é que tem o comando da nossa vida. Por isso nós devemos a Ele reverência, consideração, respeito, atenção plena para tudo que acontece à nossa volta, reconhecimento, reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida, Ele é o Rei, por isso Ele é que tem todo o controle sobre tudo e sobre todos. Por isso nós devemos valorizar as obras de Deus com muita gratidão, agradecer e dar glória a Ele, porque o Senhor, diz aqui o verso 10, o Senhor assenta sobre o dilúvio. Sim, o Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Glória a Deus, o Senhor está pronto para dar paz. Aqui ele fala, mais acima, no início, ele fala sobre uma tempestade. A impressão é que o salmista, ele admirava, ele apreciava um dia de tempestade, quando as águas eram furiosas, quando o Senhor, ele via trovões, ele dizia que a voz do Senhor estava sobre as águas, estava nos trovões, estava em tudo, porque a voz do Senhor é poderosa, assim diz o verso 4. Então a gente precisa entender, diante das tempestades da vida, nós temos na Bíblia vários exemplos de tempestades. Temos a tempestade de Jonas, quando ele, por desobediência a Deus, que mandava pregar a um povo onde ele queria salvar a nação, queria salvar pessoas ali, e ele dizia que não ia porque achava que não merecia. Quantas vezes achamos que alguém não merece ser ajudado, ser libertado, não é? Então ele foi a um barco ali e as pessoas desesperadas começaram, diante da tempestade, jogar fora os seus alimentos, os seus pertences, para aliviar aquela tempestade. Mas aí entenderam que Jonas estava lá no fundo, lá embaixo, dormindo tranquilamente. Eles entenderam ali, Jonas confessou que era porque ele estava em pecado e lançaram ele ao mar, e o resto da história de Jonas nós sabemos. Pelo ventre do peixe, ele foi aonde Deus queria que ele fosse. Temos a tempestade de quando Jesus tinha algo para fazer do outro lado do rio e chamou seus discípulos, deitando ele para descansar. Veio uma tempestade e os discípulos desesperados chamavam: mestre, mestre, estamos em tempestade, faz alguma coisa. E ele apenas disse ao mar que acalmasse. Eles esqueceram que quem estava ali tinha toda a autoridade. E nós quantas vezes estamos em dificuldades e esquecemos que Deus está no barco, que Jesus está conosco, que Deus tem o controle de todas as coisas. Então tem tempestades que somos nós que procuramos, é o caso de Jonas, por desobediência, por falta de prioridade, por falta de
obediência a Deus. Quantas vezes deixamos de ir pelo caminho que Deus nos ordena porque queremos abrir mão de alguma coisa, porque queremos ir de acordo com a nossa própria vontade, mas Deus é aquele que tem o controle e Ele é soberano. Mas nós precisamos estar diante de Deus, porque quando desobedecemos, que foi o caso de Jonas, quando vem a tempestade, nós olhamos para um dia que vem um tsunami, que vem uma grande tempestade de chuva, de ventos, leva muita coisa. E quantas vezes na tempestade de uma pessoa é necessário percas, para que se deixe Deus trabalhar, entenda que Ele é soberano e que Ele é que tem o controle da nossa vida e que Ele é que é o rei da nossa vida e a Ele é que devemos deixar o controle, o domínio, a governância. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude a estar diante da glória de Deus, dando a Ele a honra, o poder e a glória que são devidos a Ele, com a nossa submissão, com a nossa vida. Deus nos abençoe. Um beijo no coração.